Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 736 e minguando até 554 dias, 20 de dezembro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 736 com o título A Casa é Sua, certo? Fique à vontade. Relaciona essa grandeza que é o reino de Deus, essa boniteza que Deus criou para que nós possamos desfrutar disso de uma forma justa, de uma forma limpa, de uma forma clara, de uma forma bem gostosa para vocês entender da realidade, aquilo que é grandiosidade de Deus, certo? Hoje é muito complexo dizer porque a maioria das pessoas estão divididas dessa grandiosidade que é o reino de Deus, certo? Às vezes, quando você fala que você quer, né, se realizar, elas já pensam logo em sexo, em dinheiro. Isso não vai determinar a sua realização. Isso faz parte da realização, mas não vai determinar uma realização completa, certo? Se você estiver somente nesses ideais, sexo e dinheiro, vocês vai estar limitado e pobre, certo? Existe muitas outras possibilidades grandiosas que vocês vai poder estar, já viu dentro deste blog diário, e você vai poder contemplar ainda mais coisas dentro da sociedade, dentro deste blog diário, entendendo que a nossa realização ela é única, ela pode mudar de sentido, ela pode mudar de variedade, ela não precisa ser uma coisa focada, ela pode ficar diversidade, sabe? Tranquilo, ó, todos os dias, realizando um pouco, com uma coisa, com outro, com o trabalho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu emprego, com o seu trabalho, com os seus projetos sociais, com aquilo que é ato missionário. Você não precisa ficar limitado, você não precisa ficar limitado. Agora foca somente numa coisa, sexo e dinheiro. Vocês são pobres, vocês é pobre, miserável, ingrato, não consegue entender aquilo que é a grandiosidade de Deus. Então, relaciona esse título aí, a casa é sua, fique à vontade, faça esse trabalho de conscientização, veja o que foi dito antes e fique acompanhando este blog diário para vocês entenderem de mais coisa. Então, o título é esse, a casa é sua, e o subtítulo não se sabe ao certo. Esse título está ficando muito, mas muito interessante. O título ele já fala por si só. Não se sabe ao certo. Quando se trata de ideologia, de unificação, não se sabe ao certo. Pode ser uma coisa mínima, pode ser demonstrar o reino de Deus, pode ser uma coisa. Nunca vai saber, pode ser uma coisa e outra, não vai saber ao certo, não vai, não tem nada, porque as nossas relatividades com o tempo, elas nos deixam várias possibilidades. Pode olhar aí. Se você ficar parado numa coisa só, você não vai conseguir se realizar. Vamos supor que você foque demais no dinheiro. Aí você não dorme, você não descansa, você não trabalha, você fica cheio de problemas, você usa a compulsividade para comprar mais coisas quando você não tem resolutividade, você fica só se comprometendo porque você fica sem controle emocional, fica sem tudo, foca só em dinheiro e vocês vai perder toda a sua liberdade real daquilo que vocês é. Foca só em sexo que vocês vai ser a pessoa mais maltratada
ou os seus parceiros. E quando você está focando muito em sexo, é porque você fica maltratado, fica foca só em sexo, né. Se isso é igual eu falei, isso é relativo, mas a maioria das pessoas que foca muito em sexo, certo, ou ela quer agradar alguém, uma pessoa que ela queira, né, agradar alguém demais, ou ela está, né, se tornando uma coisa dependente de uma coisa, então ela vai trocar um por outro e vai tentar, é muita complexidade. Só para que vocês entenderem, só para vocês entenderem. Existe várias possibilidades, várias complexidades, certo? Não significa que as pessoas que gostam, né, de estar praticando, não significa que isso é ruim, é muito, mas muito bom. Mas isso tem que ser moderado, vocês têm que entender aquilo que é seu limite, cada um tem que ser limite e relacionar isso com mais grandiosidade, com mais respeito com seus parceiros, com mais educação, entendendo o espaço da pessoa, as pessoas se entendem seu espaço, você, né, conquista um dia, conquista no outro dia, vai relacionando, você trata a pessoa bem hoje, para amanhã você conseguir relacionar com ela diretamente, para ela, né? São várias possibilidades. Ou seja, tudo isso é bom, é produtivo, certo? Mas não foque somente numa coisa, deixe as portas abertas para você amadurecer o seu relacionamento, para que tudo isso venha acrescentar na sua vida, certo? Venha acrescentar na sua vida. Vamos então, né, entender deste blog diário, e entendendo o título e subtítulo, a casa é sua e não se sabe ao certo. Agora vamos entender que eu sempre deixo no blog, na descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois. Deixo também a abertura deste título, a casa é sua. Deixo uma referência desse título, tudo na descrição para vocês poderem acompanhar, certo? Com muita praticidade. E por fim, eu coloco a abertura deste subtítulo, não se sabe ao certo. Eu coloco, por fim, a leitura corrida de tudo que fora ditos nos 4 últimos blogs, aí vocês podem entender, sabe, de uma só vez com uma leitura. A leitura, todas essas escritas são muito, mas muito grandiosa, muito produtiva. Quando vocês fazem uma leitura corrida, quando eu faço uma leitura corrida, vocês podem fazer uma análise daquilo que é seu entendimento, daquilo que é intimidade sua com Deus. Como eu tenho dito, né, cada um de nós vamos ter as nossas formas de nos realizar. Não se limita somente uma coisa, certo? Deixa as coisas relativas para uma coisa e outra, para que isso possa ser produtivo. Vamos então fazer a leitura deste blog diário e vamos fazer uma mediação, né, sobre aquilo que é a formação de Deus, né, que hoje vem pelo Cristo, e aquilo que é realidade social, aquilo que nós estamos vivendo dentro da sociedade, né. Às vezes, a sociedade hoje, tudo que tem dentro da sociedade, música, tudo, e tudo explica o que eu estou dizendo. Pode pegar a sua Bíblia significativa, pode pegar as músicas que estão dentro da sociedade, muitas obras grandiosas, muito, mas muito grandiosa, né. Às vezes tem que ter uma forma, hoje eu estava fazendo uma análise, você tem que ter uma forma correta de você, ouvir. Tem uma forma correta para você ouvir as músicas. Porque eu, quando eu era uma criança, por exemplo, assim, de 8 a 9 anos, eu trabalhava a minha espiritualidade, mas não é como hoje que eu vejo as coisas mais claramente, que as coisas é mais revelada, mais abertamente, mais claro. Mas antigamente eu ficava neutralizado a meu ato emocional, né, eu tinha as minhas imaginações, eu tinha as minhas crenças na minha cabeça, e ela ia nascendo de uma forma ou de outra. Mas se você, o que que eu quero dizer? Se você não fazer uma análise, não saber ouvir, você vai focar só em 2 coisas: sexo e dinheiro. A maioria das pessoas usa a música para sexo e dinheiro. Música não representa sexo e dinheiro, não representa. Ela representa uma formação de Deus, ela representa uma formação. Pode olhar aí, se você pegar aí a coisa que fala, música que fala de mulher, a gente está falando de corpos, tudo aquele corpo fica flexionado, certo? Aí você pode fazer uma ideologia em outro, trazer uma mensagem para um casal, você pode trazer a mensagem para uma sociedade, pode trazer uma mensagem para uma religião, você pode trazer uma mensagem
Tem várias músicas que vai trazer, mas se você for numa intuição de estar focando apenas no sexo, no dinheiro com a música, você vai ficar neutralizado a sua consciência e vai ficar apresentando só coisas emocional da sua vida pessoal, e não é assim que funciona. Deixa a sua consciência flexionada. Porque tudo isso é formação de Deus. Não seja essa pessoa pobre que só pensa em sexo e dinheiro. Não seja isso. Tem várias outras. Quando você descobrir a outra forma de você se realizar, todas essas coisas vai acrescentar e vai ser muito, mas muito prazerosa, muito bom. Não vai ter como você contemplar tanta que é essas grandiosidades quando você tem a boa consciência naquilo que você entende de realidade. Você não vai relacionar o sexo como um escravo de sexo, você não vai relacionar o dinheiro como você ser escravo do dinheiro, porque tudo que as pessoas pobres fazem é isso: escravo do dinheiro, escravo do sexo, aí é pobreza. Não estou dizendo para você que nós não dependemos disso, nós dependemos muito, certo? Isso é a base, né, de uma sociedade. Sexo e dinheiro é uma base, mas eu tenho que ter uma forma correta para mim entender isso. Eu tenho que ter uma forma correta para que isso venha acrescentar para mim, para que essas necessidades venham acrescentar. E como que você faz isso? Tenha uma percepção daquilo que é reino de Deus, seja justo com as pessoas, e tudo isso vai vir para você tranquilamente na paz, na alegria, na felicidade, e você vai poder desfrutar isso com as melhores pessoas que estão do seu lado, que realmente te respeitam, que não te troca por objeto e que não te faz você uma pessoa, não usa você apenas uma pessoa, não queira te manipular. Aí as coisas vai ficar interessantes, sabe? Vamos então fazer a leitura e fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. Tudo isto que fora dito nos faz ter uma consciência que tudo é relativo ao tempo. O tempo por si só decide o destino da humanidade. Tudo é uma transição do tempo. Cada tempo, uma realidade, e cada realidade, um sinal da vida e da morte. Quando explicamos a morte, não se sabe ao certo se a morte vai manifestar no corpo diretamente ou se vai manifestar no tempo relativo deste corpo. Quando manifesta no tempo relativo do corpo, vai ser o ato manifesto deste corpo e podendo representar quaisquer coisa dentro da sociedade. A morte do corpo explica um ato que esteja desconectado deste reino, explicando uma forma de pensar e uma forma de agir. Isto faz um contato direto com outro corpo, sem a percepção do movimento, e explicando diretamente um corpo que tem a sua inocência obscura da sua própria realidade. Este tipo de comportamento pode ou não representar uma ameaça social, porém com pouca intensidade com a sua ameaça, pois este mesmo vai se manifestar por uma causa que é dele. Este ideal limita o corpo e sua ameaça se torna um ato consequente da sua ação relativo a outro corpo. Perfeito, muito grande. Vamos lá fazer a leitura, né, para a gente ter muito a entender deste contexto. Eu estou diminuindo os meus contextos para me ficar um pouco mais leve, sabe, mas eu estou diminuindo, eu faço que texto grande, aí eu fico meio que, com uma intenção de, aproveitar o tempo para me expressar, eu acabo me fazendo, sem a liberdade de fazer a expressão livre. Eu preciso muito dessa expressão livre. Então, um pequeno contexto, ele abre nossas consciências para a gente fazer as nossas relatividades sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Um pequeno texto já é o bastante. Mas então, eu estou diminuindo para mim que eu trabalhar com mais tranquilidade, sem afobação, sem estresse para esse corpo, né? Eu estou pronto, eu estou quase chegando para me tirar a segunda férias nesse ano. Então, eu estou me adiantando sobre uma coisa ou outra, tentando me organizar dentro desses projetos sociais, ok? Entenda isso, para que vocês entendam, certo?
Vamos lá então para a expressão livre. Tudo isto que fora dito nos faz ter uma consciência que tudo é relativo ao tempo. Não é tudo relativo ao tempo, tudo é relativo ao tempo. Agora, quando eu fico limitado, eu vou ficar parado, sabe? Nossa, focado só numa coisa, aquilo vai te matando, sabe? Porque você tá parado, "Ah, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar, o dinheiro não vem". Aí você fica sendo uma pessoa consumista e fica, né, querendo se realizar com uma coisa que você está sonhando e não tem aquela condições financeiras. Aí você fica parado um tempo. Não, deixa as coisas aí gradativamente. Tem muitas formas de você se realizar. Não foque em sexo, em dinheiro. Tudo isto que fora dito nos faz ter uma consciência que tudo é relativo ao tempo, e o tempo por si só decide o destino da humanidade. Tudo é uma transição do tempo uma realidade, cada realidade um sinal da vida ou da morte, né. Quando a morte vem manifestar o nosso corpo, ele vai nos consumir. Sabe aquela imaginação, tudo aquilo que você não tem, mas quer, e você começa a ser obsessivo para aquilo que você quer, então isso fica muito negado dentro de você. Quando é a vida, ela vai calma, tranquila, suave. Ela está com dinheiro, ela está se realizando, sem dinheiro ela está se realizando, vai buscando forma dali, um meio do outro. Ou seja, eu estou entendendo que mesmo que quando você não tem grandes condições financeiras, você pode se realizar com várias coisas, e tem muitas, mas muitas formas, certo? E tudo isso fica delicado quando você estiver relacionando alguém, certo? Isso fica muito delicado. Vamos entender isso, porque tudo que nós fazemos, às vezes, muitas das vezes, a gente fazemos para o nosso filho, a gente se torna dependente. Então quando você entenda que as pessoas estão dependentes de você, aí as coisas ficam mais delicadas, né. O pai, ele cria uma responsabilidade maior sobre isso, ele fica dividindo sobre uma coisa e outra, e muitas das vezes, isso pode voltar contra esse pai que é responsável, por coisa que seja certa ou por coisa que seja errada, ok? Entenda isso. Quando explicando a morte, não se sabe ao certo se a morte vai manifestar no corpo diretamente. Quando ela manifesta no corpo diretamente, são aquelas imaginação, são aquelas coisas precipitadas, são aquilo que você cria para o seu relacionamento social, para, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, você é o cara, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Nós sempre, sabe, relacionando sexo e dinheiro, não tenha serenidade, você relacionar uma coisa de cada vez, tranquilo. Os seus interesses é mais importante do que a pessoa. Eu tenho mais necessidade de me realizar comigo mesmo do que com a presença de outra pessoa. Então vai ganhando complexidade. Então, as pessoas que estão da sua volta, elas vai te trocar por umas coisas objetivas. Então ela vai te trocando por umas coisas objetivas e ela vai manifestando isso, né, e de uma certa forma, isso vai ficando delicada à medida da forma que isso vai sendo manifesto, certo? Entenda isso. Ou se vai manifestar no tempo relativo deste corpo, né? Nós não sabemos o certo. Olha, quando explicando a morte, não se sabe ao certo se a morte vai se manifestar no corpo diretamente, né? Explicando uma criação, aquilo que você cria para o seu relacionamento social, ou se vai manifestar no tempo relativo deste corpo, né? No tempo relativo deste corpo é muito bom, sabe? É quando você está fazendo um olhar bom, os seus planos e objetivos tá tudo aqui fora, sabe. Você entende que aqui fora, aqui, seus planos e objetivos, tudo isso aqui é sem limite para você e para Deus, para se realizar, mas aqui tem um corpo emocional aqui, se você errar com ela, ela vai ficar ofendida, se você errar com ela, você pode, né, sei lá, você não pode errar com outro corpo. Os planos objetivos aqui é muito delicado esse tipo de relacionamento. Os planos objetivos não pode interferir naquilo que é
relacionamento direto, corpo a corpo. Se você fazer isso, você vai usar. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro e possa comprar a consciência de todas as pessoas que estão à sua volta, ainda assim vai ficar ruim. No fim, ele vai entender que ele só está sendo usado, sabe? Ele só vai entender isso. Só que ele está sendo usado pelas pessoas. Aí você entende, se você estiver no plano missionário e entender que você está fazendo isso para Deus, dá glória a Deus da mesma forma, tá tranquilo, sabe? As pessoas sempre vai ser assim, sempre ela vai te relacionar com algumas coisas, tudo bem? Aí você é forte, tá grande, tá com corpo expressivo, bom, segue seu caminho, tá tranquilo, sabe? Tá tudo certo. E se vai manifestar no tempo relativo desse corpo, né, nós não sabemos quando ela manifesta no tempo relativo, no tempo direto, então fica a coisa boa. Quando manifesta no tempo relativo do corpo, vai ser o ato manifesto deste corpo e podendo representar quaisquer coisa dentro da sociedade. Pode ou não pode representar qualquer coisa? No tempo, quando você manifesta isso no tempo, pode ou não pode? Pode. O tempo é relativo, eu também sou relativo, a minha consciência é relativa, certo? Eu transformo tudo isso em planos objetivos e eu vou relacionando uma pessoa e outra, eu vou relacionando uma coisa e outra, sem relacionar pessoas diretamente. Ah, está relacionando a pessoa? Tudo bem, vamos relacionar diretamente. Você entenda, mostra para ela, né, o que que é relacionamento corpo a corpo, e entende que não tem nada a ver com planos objetivos. Uma hora a gente vai ter condições financeiras, outra hora não, não vamos ter condições financeiras. Vamos relacionar um ao outro, porque nós pode nos realizar com várias coisas. Eu posso sentar numa mesa e jogar um xadrez com um amigo, mesmo tendo dinheiro nem nada, ser feliz e contemplando aquela grandiosidade que é o reino de Deus. Eu posso jogar uma sinuca com meu amigo, eu posso tomar um café com a minha esposa, eu posso ir visitar minha mãe fazia uma comida boa, muito gostosa que ela faz sempre, né, ela sempre me recebe de braços abertos, fico muito bem quando eu vou lá. Então, ou seja, existe várias formas, né, de você se relacionar de verdade com as pessoas, entender aquela intensidade, e até mesmo com os planos objetivos, eu vejo muito, sabe, as pessoas dentro da sociedade às vezes me olham com uma gratidão a Deus, isso é muito grato, sabe, eu falo: "As pessoas não estão me usando quando elas olham gratidão a Deus, não, ela sabe que isso é Deus é que faz para a gente ficar, gloriando um com o outro e fazer parte do reino de Deus. Então, eu vejo quando eu olho para as pessoas me dão um sorriso, eu falo assim: "Você está sorrindo para Deus, parabéns. Deus está de parabéns fazendo essas obras grandes". Eu aceito isso, porque isso é a realidade de Deus, é o reino de Deus, porque isso é bom. Não é questão de: "Ah, você está fazendo isso por causa disso, por causa daquilo outro", não importa. Certas pessoas estão se realizando, as pessoas estão ficando lúcido, estão ficando claro daquilo que é a realidade de Deus, aquilo que é a formação de Cristo, aquilo que é a realidade do reino de Deus, está ficando bem, está sorrindo, é isso que é bom, sabe? É isso que é bom ver as pessoas, está simpatizando com outras pessoas, está, né, tá fazendo uma coisa e outra que é bom, não importa. E você está sendo íntimo, sincero, bom demais, muito bom. A morte do corpo explica o ato que esteja desconectado deste reino, né? A morte do corpo explica aqui tudo aquilo que eu crio de espiritualidade, de planos objetivos, né? De você estar relacionando à unificação, né? Os planos objetivos, ele é muito relativo hoje. Pode representar um ato pessoal e pode representar o plano de Deus, certo? Quando o plano objetivo vem representando, vem pela unificação, as pessoas, mesmo que ela te ouva de você uma ideologia, elas vai estar conectando com o reino de Deus, cada um vai entrando na sua realidade, cada um vai sorrindo um para o outro, faz: "Olha, irmão, nós somos irmãos, né? Poxa, eu nem sabia, cara, estava com o reino dividido aí, as pessoas tudo estava dividindo as coisas de Deus, mas agora eu estou entendendo, certo? Nós somos irmãos, eu vou ter mais respeito com você, vou ter mais carinho, sabe? Isso vai ser interessante para nós vamos é isso que vai dar a nós várias possibilidades de realização. Não é dinheiro, não é sexo, não que isso não seja necessário, isso é muito necessário, mas entenda que são várias possibilidades, várias, não se limita. A morte do corpo explica um ato que esteja desconectado deste reino, explicando uma forma de pensar e uma forma de agir. Isto faz um contato direto com outro corpo,
sem a percepção do movimento, né, faz de contrato a morte do corpo. Quando ela faz contrato, é sem percepção do movimento. "Ah, eu vou relacionar qualquer coisa a você, você é obrigado a fazer isso, você é aquele outro. Ah, você é o líder da igreja, você é isso, você é o político, você é aquilo, você é o marido, você é a esposa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro", tal, tal, só jogando responsabilidade para as pessoas. Então elas não têm percepção, então ela está te tratando apenas como um objeto. Devemos fazer as nossas obrigações? Sim, devemos fazer. Mas eu tenho que ter sabedoria a relacionar os meus interesses a outras pessoas. Eu tenho que entender que eu sou uma pessoa independente, certo? Se a pessoa não faz, eu faço. Eu consigo fazer muitas coisas, certo? E quando ela vai entendendo daquilo que elas estão se dividindo, então cada um vai entendendo as suas divisões. Isto, no fim, vai se resultar em uma coisa separada, porque as coisas que é de Deus fica unida, que não for de Deus, ela vai ficar se separando. Isso é a mesma coisa do relacionamento corpo a corpo. Quando é uma coisa boa para os dois, todo mundo está unido, que se não é uma coisa boa, cada um vai dividir as suas particularidades, os seus interesses, e vai determinar um outro caminho para você buscar outras formas de realizar. Entenda? Existe essas possibilidades. Eu não posso ficar me permitindo que as pessoas façam de mim apenas um objeto, e nem eu fazer das pessoas um objeto. Eu tenho que relacionar isso da forma mais justa possível, para que isso fique sendo relativo entre eu e a pessoa, para eu, o meu relacionamento social, para que tudo isso fique produtivo e para que isso realmente seja graça, graciado, não seja apenas, uma coisa que possa, me trazer benefício apenas, ok? E um benefício que seja justo, que seja relativo a um corpo e outro, que eu não leve prejuízo e nem que eu tome prejuízo. Então fica uma coisa serena, calma, tranquilo. Então todos os 2 estão entendendo as mesmas coisas, então tá dando certo, tranquilo, tá todo mundo junto, beleza, tranquilo. Aí começou a separar os seus corpos, começou a se separar, então significa que seus caminhos estão se dividindo sobre essas ideias, e vai ficar delicado, e cada vez que vocês vai vivendo essas frustrações, ela vai se dividindo mais ainda, certo? Entenda isso. Existe forma para vocês consertar? Talvez sim, né, talvez não, né, não se sabe ao certo. Isto faz um contato direto com o outro corpo, sem a percepção do movimento, e explicando diretamente um corpo que tem a sua inocência obscura da sua própria realidade. Quando obscura é aquilo que a pessoa não entenda da sua realidade, sabe? A pessoa né, arruma forma de explorar outras pessoas, porque a pessoa tem um trabalho bom, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa é sábio, né, ou porque a pessoa é aquilo, porque então eles arrumam formas de explorar. Eu posso explorar as pessoas, sim, desde que seja uma coisa justa. Tá vendo aqui? Vocês estão me explorando. Eu estou entregando coisas para vocês daquilo que eu treinei a minha consciência, eu treinei meu corpo expressivo, aquilo que eu fui íntimo de Deus. Vocês, de uma certa forma, estão explorando os meus conhecimentos, as minhas habilidades mental. E então eu estou fazendo isso uma coisa relativa para que vocês fiquem cientes e para que vocês possam se realizar com Deus da mesma forma que eu estou realizando. Então, eu entendo que isso é uma exploração, né, mas eu tenho ciência disso, tenho percepção disso e eu quero fazer isso até certo ponto, entende isso? Entregar isso à sociedade, entenda isso. Este tipo de comportamento pode ou não representar uma ameaça social, porém, com pouca intensidade como a sua ameaça, né? Pois este mesmo vai se manifestar por uma causa que é dele própria. Este ideal limita o corpo e sua ameaça se torna o ato consequente da sua ação relativa do outro corpo. Você viu que você vai dentro de uma vila, por exemplo, você vai ver várias pessoas influenciando, né, fazendo influências sobre droga, as pessoas menores, né, incentivando, fazendo isso um comércio de ideia de que isso vai ser produtivo, que é a única forma de ficar rico, ou explorando as crianças dentro das vilas, e as pessoas, os traficantes faz isso. Então, você vê que elas vai treinando esse tipo de pessoa, né, mas você vê que ela
Ou seja, vamos ler Deus do início aqui para a gente ver. Olha, vamos ler esse parágrafo completo para vocês entenderem. Daquilo que quando você estiver lendo, leva as suas consciências na onde que as pessoas têm más influências sociais, em qualquer lugar, certo? Eu peguei a vila porque é uma coisa muito delicada, porque geralmente né, dentro da vila tem cada pessoa na esquina vigiando uma esquina para se traficar drogas, né? Entende isso? Vamos lá. A morte do corpo explica um ato que esteja desconectado deste reino, explicando uma forma de pensar e uma forma de agir, né? Isto faz um contato direto com outro corpo, sem a percepção do movimento, explicando diretamente um corpo que tem a sua inocência obscura da sua própria realidade. Este tipo de comportamento pode ou não representar uma ameaça social, porém, com pouca intensidade com a sua ameaça, pois este mesmo vai se manifestar por uma causa que é dele, né? Ele está abusando das pessoas, está usando as pessoas para se realizar. Este ideal limita o corpo. Você vê que ele vai ficar limitado quando ele está pensando que está realizando, quando ele está pensando que está tendo dinheiro, ele não vai ter o dinheiro. O que que vai ter? Ó, este ideal limita o corpo e sua ameaça se torna ato consequente da sua ação relativa a outro corpo. Tudo aquilo que você relaciona a prejuízo a outras pessoas, você incentiva, você vende para ela ideologia, você vende para ela coisas negativas, por exemplo, socialmente, aí isso fica muito delicado e você gere atos consequentes sobre isso, certo? Ou seja, na mesma hora que ele é uma ameaça social, ele não é ameaça social nenhuma, porque ele só está apresentando seus planos objetivos. Pode olhar aí, a maioria das pessoas que se forma dentro de uma vila e que se torna um traficante, eles vai até o fim, e quando vai seguindo aquele caminho, vai seguindo aquele caminho, então aqueles próprias pessoas que estão dele ali, da laia dele, esses próprios tipos de pessoa vai lá e tira a sua vida, certo? E eles fica como um ato consequente, na hora que ele estava achando que ele estava se realizando, não estava realizando, né? Ele só estava acumulando os atos consequentes. Uma hora a conta vem e ele vai ser cobrado e vai custar a vida dele, né? Vai custar a vida da pessoa. Ou seja, interessante esse finalzinho, muito interessante, ok? Então, esses tipos de pessoas que faz a sua realização pessoal objetiva, né, e que represente uma ameaça social, ele não vai representar muita coisa. O que que representa muita coisa? Muitas pessoas unidas e vai formando uma cabeça, fazendo com que todo mundo fica unido aí dentro da internet, uma pessoa está fazendo aliança com outra, olha, veja esse blog diário e tal, olha aqui como é que está manifestando o reino de Deus, olha como é que é a formação de Deus, todo mundo se conectando dentro da internet, beleza, as pessoas tudo estão se conectando, agora sim, agora nós já temos a força toda da realidade, daquilo que é uma cabeça dividida, está todo mundo unificado, agora traz o reino de Deus. Traz o reino de Deus, que tudo é de Deus. Traz aí o reino de Deus, dá certo? Traz aí o reino de Deus, que é tudo de Deus. Ok? Traz aí. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo. Se não entende, não faça nada. Apenas desliga o seu vídeo, vá embora, vá embora. Não sinto necessidade que você faça nada por mim. Quando você for fizer alguma coisa, faça por você mesmo e considere essa intimidade que você tem com Deus. Considere isso, apenas isso. Nada mais do que isso, ok? Vocês podem estar me vendo né, no próximo blog, vocês acompanhem. É muito interessante vocês fazerem o trabalho continuado, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.